Olá, eu Terezinha, mais uma vez trazendo aqui uma questão do Enem. Desta vez, a questão envolve a compreensão do conceito do que é um composto quiral. Vamos lá? Entre os medicamentos mais comuns consumidos para o alívio da dor está o ibuprofeno, um composto quiral com ação anti-inflamatória e efeito analgésico, que é comercializado como fármaco opticamente puro, ou seja, sem a mistura com outro isômero óptico. A fórmula estrutural plana do ibuprofeno é. Ele nos dá então a fórmula do ibuprofeno. Aqui, continuando. Além do ibuprofeno, destacam-se também os princípios ativos a seguir, presentes em outros medicamentos para o alívio da dor. Então, ele nos dá também para outros ativos. E temos aqui a fenacetina, o paracetamol, a dipirona sódica, o diclofenaco sódico, o butilbrometo de escopolamina. Continuando. O princípio ativo que representa o mesmo tipo de isomeria espacial que o ibuprofeno é o A. Alternativas de A a E. Então, o que eu preciso saber para resolver essa questão? Nós precisamos saber o que é um composto quiral. É isso que a questão mede. Então, um composto quiral é um composto que apresenta ao menos um carbono quiral. E o termo quiral tem da propriedade de quiralidade. Quiralidade é uma propriedade em que uma substância, quando colocada em frente ao espelho, a sua imagem especular não é superponível a si. Então, é o mesmo exemplo em que utilizamos para as nossas mãos. Se eu coloco a minha mão direita no espelho, eu vou enxergar a minha mão esquerda como a sua imagem. E a mão direita e a mão esquerda, elas não são superponíveis. Isso é o fenômeno da quiralidade. E, no caso aqui de química orgânica, isso refere-se aos compostos de carbono. Um composto quiral é um composto que apresenta ao menos um átomo de carbono. E o carbono quiral é o quê? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Aqui eu vou chamar ligante A, ligante B, ligante D, ligante F. Então, tem que ser os 4 ligantes diferentes para o composto apresentar a quiralidade, ou seja, para que sua imagem no espelho não seja superponível à molécula. E então, a questão pede que possamos identificar quais dos compostos que ele nos dá aqui, quais desses ativos, apresentam então um carbono quiral, ou seja, um carbono com 4 ligantes diferentes. Então, só um exemplo com modelinhos para compreendermos melhor. Se eu tenho um carbono com, por exemplo, 2 ligantes diferentes, como no caso aqui que eu apresento o modelinho, consideramos aqui essas bolinhas brancas como 2 ligantes iguais e bolinhas vermelhas, esses desenhos vermelhos em vez de como ligantes diferentes, essa molécula aqui ainda não pode ser tida como uma molécula que seja um carbono, que tem um carbono quiral, que seja um composto quiral, porque ela tem 2 ligantes iguais. Um outro exemplo é essa daqui. Eu tenho 3 bolinhas brancas, considero 3 ligantes iguais e um desenho aqui azul diferente, né? Também não apresenta um carbono quiral, não é um composto quiral, porque tem 3 ligantes diferentes. Essa daqui tem uns 4 ligantes iguais, então também não é um composto quiral.
porque não tem um carbono quiral, tem um carbono com 4 ligantes iguais. E um exemplo do que seria um carbono quiral, então, seria isso daqui. Aqui eu tenho, né, no meu centro o carbono fazendo 4 ligações, pois ele é tetraédrico, né, tetravalente, tetraédrico. 4 ligações aqui. E o que acontece? Eu vou ter uma ligação aqui, representada pela, um ligante aqui representado pela bolinha branca, mais 3 ligantes diferentes, um representado pelo desenho azul, verde e vermelho. Um carbono, então, com 4 ligações, todas as 4 contendo ligantes diferentes. Este aqui se apresenta, então, como um carbono quiral, ou seja, um carbono presente em compostos quirais. Então, vamos identificar aqui um carbono quiral no ibuprofeno e, da mesma forma, vamos ter que encontrar um composto com carbono quiral aqui na parte em que estão os ativos. Vamos lá? Eu tenho aqui o ibuprofeno, ele tem aqui as suas, vamos identificar aqui na sua estrutura plana, né? Sabendo que na estrutura plana, nessa estrutura aqui de traços, quando acontece uma ligação, né, o átomo vai se ligar no outro átomo, a gente tem vértice. Então, identificando aqui, eu vou ter nas extremidades aqui 2 metilas, ligando aqui a um carbono. Então, esse carbono aqui não é quiral, porque ele vai estar ligado a 2 metilas, 2 grupos iguais. Sabemos também que tem ligado aqui um hidrogênio. Em seguida, este carbono vai se ligar a um outro carbono, que está ligado a 2 hidrogênios, né, o CH2, e mais um anel aromático. Os carbonos do anel aromático, eles não são quirais. Para serem quirais, eles teriam que estar ligados a 4 ligantes diferentes. Eles são aquirais, né? Eles contêm aqui ligações duplas. Seguindo, este anel aromático está ligado aqui a um carbono, que está ligado a um outro, a um CH3, que está ligado a esta carbonila aqui. E a gente sabe que aqui também tem um hidrogênio, né? Então, este carbono aqui é o carbono quiral da nossa molécula de ibuprofeno. Então, eu tenho este ligante aqui, um grupo diferente. Aqui eu vou ter um grupo metila, meu hidrogênio, e todo este grupo aqui. Então, eu tenho 4 ligantes diferentes. Carbono quiral, 4 ligantes diferentes. O que mais? Agora vamos identificar os demais ativos. Temos aqui a nossa fenacetina. Então, a gente olha a estrutura aqui com esses traços e já consegue identificar que aqui na extremidade tem um CH3, está ligado a um CH2, vem aqui um grupo éter, um anel aromático, que não tem nenhum carbono quiral, e vemos aqui a carbono oxigênio, também não é quiral, CH3, nenhum carbono quiral. Paracetamol, um hidroxila ligado aqui ao anel aromático, que não tem nenhum carbono quiral, mas esse grupo amida aqui, terminando com CH3, nenhum carbono quiral. Dipirona sódica, anel aromático, não tem carbono quiral. Vem aqui este lindo grupo aqui, com carbonos fazendo ligações duplas, e tem metilas aqui. Nenhum grupo, nenhum carbono quiral, um CH2 aqui. Vamos para o diclofenaco sódico. Anel aromático, não tem carbono quiral, mais uma vez. Outro anel aromático, não tem carbono quiral. Repetindo aqui. O anel aromático, não tem carbono quiral. O outro anel aromático não tem carbono quiral. Ligado aqui é um CH2. Então, um carbono ligado a 2 hidrogênios, né? Mais esse grupo aqui. Nenhum carbono quiral. E o nosso último é o butilbrometo de escopolamina. Temos aqui um anel aromático, não tem carbono quiral, mas está ligado aqui a um carbono, que ele deixa em evidência que está ligado a um hidrogênio voltado para trás, e este carbono também está ligado a este outro grupo aqui, CH2, e este grupo lindo aqui, este grupo éster lindo aqui, todo este anel de 7 membros aqui, e o butilbrometo.
Então, além deste carbono quiral aqui, né? Então eu tenho, deixa eu só destacar aqui os grupos. Esse grupo aqui é um grupo diferente, esse aqui é outro, aqui outro, e todo esse aqui. Então tem aqui os 4 ligantes diferentes. 1, 2, 3, 4. Os 4 ligantes, para destacar aqui que este carbono é um carbono quiral, né? Tem 4 ligantes diferentes. E eu ainda consigo identificar um outro carbono quiral aqui nesta molécula, que é este aqui. Está ligado aqui a um CH2, ao nitrogênio, a um outro carbono aqui. E aqui também tem a gente sabe que tem um hidrogênio. Então aqui seria, essa molécula teria então mais de um carbono quiral. Então, uma vez que conseguimos identificar o composto que apresenta carbono quiral, então conseguimos identificar o composto que apresenta o mesmo tipo de isomeria espacial que o do profeno. Ou seja, isto é, a isomeria espacial é o tipo de isomeria em que se refere a compostos em que tem a mesma conectividade, ou seja, os átomos fazem exatamente as mesmas ligações entre si. Porém, a sua disposição no espaço é diferente. E isso é estudado, né, nos compostos quirais, ou seja, o composto apresenta a mesma estrutura plana, mas quando você coloca essa estrutura numa disposição espacial, para ver quem está disposto para trás ou para frente, ou quais grupos que em um composto estão voltados para a esquerda ou em outro para a direita, essas diferenças de posições dos átomos no espaço levam a propriedades distintas em compostos que são isômeros, né? Então, a nossa alternativa correta é a letra E, butibrometo de escopolamina. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, curta e acompanhe o canal.